Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Quantos estão na expectativa de ouvir uma exposição bíblica aqui agora? Diga glória a Deus. O Evangelho é do Senhor Jesus e quem escreveu foi Lucas, capítulo de número 3, versículos 21, 22. E a primeira parte do verso de número 23. Alegria estar aqui pela primeira vez nessa casa de oração. Louvar a Deus, mesmo na sua ausência. O pastor está tratando de assuntos da obra de Deus em alguma parte aqui do templo, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastor Álvaro Sanches, sua muito digna esposa, irmã Tomico, e também toda a liderança desta linda juventude que realiza esta grande festa para a glória de Deus. Está aqui, né, o evangelista Jezrael, é isso? Deus abençoe, uma alegria poder estar com o Senhor. Deus abençoe sua família, também fazendo menção aqui do nome do irmão Humberto, a irmã Keren. Estamos aqui também agradecendo todos os demais irmãos que nos recebem de uma forma tão fraterna nesta casa. Deus abençoe meu amigo Micael, esse jovem obreiro da casa de Deus que tem feito a diferença por onde tem passado. Vamos para a Bíblia, Lucas capítulo de número 3. A tradução que eu tenho em mãos diz assim, o verso 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu, da onde? Do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Amém? Diga para alguém que está do seu lado, antes de se assentar, diga bem bonito, bem forte, bem pentecostal. Diga assim, ó, degraus de um avivamento. Diga para ele, degraus de um avivamento. Podemos assentar, que Deus nos conceda nesta noite uma boa palavra. Queridos irmãos, olhem para cá. O tempo é oportuno e eu não posso perder nenhum minuto sequer aqui, pois a Bíblia está aberta e nós estamos diante de um texto extraordinário que está conectado, linkado de forma direta à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E todos os irmãos que conhecem um pouco da biografia do Senhor Jesus sabe que este texto em especial vai marcar a vida de Jesus com um divisor de águas, já que algumas coisas estão acontecendo dentro deste contexto que vai marcar um novo ciclo na vida do Senhor Jesus, inclusive dando início ao seu ministério público, seu ministério terrestre. Como guisa introdutória nesta noite, eu preciso destacar pelo menos 3 observações pontual, doutrinário, bíblico, ortodoxo, que está dentro deste próprio texto. E o primeiro é o batismo de Jesus, já que nós precisamos dar uma atenção, ainda que de uma forma sintetizada, a respeito do batismo de Jesus, pois todos os irmãos bem sabem, conforme Mateus 3,13, ele vai ao Jordão para ter com João, para ser batizado pelo mesmo, e a pergunta é, por quê? Já que o batismo de João é um batismo de arrependimento, e todos os irmãos bem sabem que todas as pessoas que iam ter com João para ser batizado pelo mesmo, ia para confessar seus pecados publicamente e por ele ser batizado na representatividade de uma novidade de vida a partir de então.
Logo, Jesus não tem do que se arrepender. Jesus nunca pecou. Hebreus 4,15, o texto diz que ele foi tentado em tudo, em todas as coisas, como todos nós, com uma grande diferença: ele não tem pecado. E a pergunta é: se Jesus nunca pecou, por que Jesus então vai ter com João para ser batizado pelo mesmo? Como a Bíblia responde a própria Bíblia, Mateus 3,14 está no texto, que quando João percebe que é Jesus que está vindo até ele para ser batizado, João se posiciona. Uma tradução diz que João tenta convencer a Jesus, dissuadir a Jesus, que os valores estavam invertidos e era ele, João, quem deveria ir até Jesus e ser batizado pelo mesmo, já que João sabe quem é que está na frente dele, diante dele, e ele, João, é quem está no estado de pecador. Todavia, no verso de número 15 de Mateus 3, Jesus toma a palavra e diz: João, nas entrelinhas é mais ou menos isso: João, agora aqui não se trata de divisa, não se trata de quem é maior ou menor, mas se trata de um propósito. E o propósito é, João, agora, para que se cumpra toda a justiça, assim tem que ser feito. Paulo explica isso quando escreve sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, quando disse que Jesus não teve pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que está acontecendo aqui é Isaías 53:6. Deus fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. É Gálatas 3:13, quando Paulo escreveu que Jesus é o bendito, que se fez maldito para nos resgatar da lei da maldição. Não sei se vale um glória a Deus, mas é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que tomou a forma humana e que desceu no nosso nível na proposta de se assemelhar, se igualar. Logo, aqui fecha a conta. O batismo de Jesus não é um batismo de arrependimento, mas é de se assemelhar, se igualar. Jesus está puxando a fila. Jesus está descendo as águas do batismo para se igualar a todos quanto ele haveria de salvar. Tendo discutido isto e fechado este ponto, eu preciso dizer que quando Jesus sai das águas do batismo, está no texto, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai brada. Vou de novo: o céu se abre, o Espírito desce e o Pai brada. E o que foi que o Pai bradou, pastor? Este é o meu filho amado. Glória a Deus. Olha, é bom pregar em uma igreja bíblica, porque não precisa nem gritar. No poder da exposição da palavra, a igreja já vai entendendo. Mas como não existe avivamento sem Bíblia, olhe para cá, porque o primeiro ponto é o batismo de Jesus em águas. O segundo ponto é que Jesus está sendo apresentado pelo Pai publicamente. Por quê, pastor? Chegou a hora de Jesus exercer o seu ofício messiânico. Todavia, o capítulo 3 e verso 23 de Lucas dá uma informação cirúrgica. Quando tudo isto está acontecendo na vida de Jesus, ele tem 30 anos de idade. Então lá vai. Por quê? Jesus esperou 30 anos para ser apresentado pelo Pai. E isto é tão Bíblia que Números capítulo 4, versículo 47, quem conhece Bíblia sabe que os levitas iniciavam seus exercícios no ministério quando tinha 30 anos de idade.
Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz que quando Ezequiel iniciou o seu ministério profético, ele tinha 30 anos de idade. José, quando sonhou com 17, mas não viveu com 18 o sonho, não viveu com 19, com 20, com 25, foi com 30. Quando desceram unção na cabeça de Davi, ele tinha 17 anos de idade, mas não assume o trono com 18, com 19 ou com 20, com 30, porque dentro da perspectiva judaica, 30 anos está falando acerca da maturidade máxima, o ápice. Logo, Jesus também começou o seu ministério quando tinha 30 anos de idade. Enquanto eu estava meditando nisto daqui, eu fui confrontado pelo Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque a grande diferença entre Jesus e nós é que a nossa geração está se preparando um ano para ter um ministério de 30 anos. Jesus, na verdade, se preparou 30 anos para pregar 3 anos. O problema é que as pessoas estão querendo acelerar o processo, acelerar as coisas. E eu até entendo, estamos em um contexto pragmático, um contexto fast food. Ninguém tem mais paciência para esperar. A gente pede aqui, já quer receber ali. Só quando se trata de chamado, de vocação, de ministério, não é este o caminho. Não sei se vai dar glória a Deus, mas lá vai. Por quê? Ministério não é fruto de 15 segundos de stories. Ministério não é fruto de 30 segundos de rios. Ministério ainda é joelho no chão, é boca no pó, é porta fechada, é intimidade com Deus, é no subalterno da vida que a história de uma chamada vai sendo escrita. Ninguém está vendo, mas Deus está escrevendo. Ninguém sabe quem é, mas Deus está preparando. Ninguém nunca ouviu falar, mas é neste contexto que a coisa vai acontecendo. Olhe para cá, e eu poderia permear por dentro das páginas seletivas da Bíblia e pegar toda esta biografia de Jesus dos 30 anos para trás. Poderia mostrar Jesus nascendo e movimentando o céu, a terra e o inferno. Poderia mostrar o Herodes perturbado e com ele toda Jerusalém. E poderia aplicar dizendo que toda a chamada, se é de Deus ao nascer, ela incomoda, inclusive o inferno. Inclusive o Herodes apertou o gatilho, deu a ordem para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas. E só tem um detalhe, qual, pastor? Deus escondeu o menino. Porque se é de Deus, Deus esconde. Se é de Deus, Deus protege. Se é de Deus, Deus blinda. Se é de Deus, Deus cerca. E não sei se vale glória a Deus, mas lá vai. Por quê? O Herodes até procurou matar. Só tem um detalhe, qual, pastor? O que Deus esconde, diabo não acha. O que Deus esconde, demônio não acha. O que Deus esconde, não tem Herodes que acha. O que Deus esconde, linguarudo não acha, fofoqueiro não acha, turma do contra não acha, banda B não acha. Dá para dar um glória a Deus aqui ou não? Se der glória a Deus, eu fico mais à vontade para pregar. Lá vai, por quê? Porque Mateus e Lucas filosofou. E é tão lindo o texto, isso é Bíblia. Mateus escreveu que Herodes morreu. E Lucas escreveu que Jesus crescia. Lá vai. Herodes morre, Jesus cresce. Herodes morre, Jesus se fortalece. Herodes morre, Jesus cumpre sua chamada. Herodes morre, por onde Jesus passa, paralítico levanta, cego enxerga, surdo ouve. Por quê? Porque quando a chamada é de Deus, nenhuma ferramenta preparada vai prosperar. Alguém pode levantar a mão e dar um glória a Deus aqui ou não? Deus escondeu. Agora segura para dar glória. Por quê, pastor? Porque nós poderíamos trabalhar Jesus com 12 anos no templo e teria uma longa mensagem aqui, querido amigo Jezrael, não é isso? Esse nome chique aí que Deus te deu. Agora olhe para cá. Por quê, pastor? Porque com 12 anos Jesus está no templo e foi esquecido no templo, e graças a Deus perderam ele no templo. Deu tempo de achar, porque o problema maior é quando perde lá fora.
Às vezes o traficante vai achar primeiro, o bar vai achar primeiro, a prostituição vai achar primeiro, as drogas vai achar primeiro. Perderam ele no templo, reencontraram ele. Mas isso aqui é para quem gosta de Bíblia. Olha a resposta de Jesus a Maria e ao José: me deixem, porque eu estou ambientado, contextualizado a minha chamada. Não entendi, estou cuidando das coisas que é do meu pai. Oh meu Deus, se não der glória aí, eu prego só para a juventude aqui, hein? Estou cuidando das coisas que é do meu pai. Ele não se refere a Deus como Yahvé, como Deus, mas como pai. E na cabeça dos religiosos que naquele momento está ouvindo ele falar pai, se referindo a Deus como pai, isso daqui é um golpe na mente dos religiosos. Deus abençoe, meu amigo, prazer te ver aqui, viu? Quando ele se refere a Deus como seu pai, isso daqui é um insulto para os religiosos. Ninguém chamava Deus de pai, mas Jesus, com 12 anos, ainda em desenvolvimento, uma criança, já se mostra contextualizado a sua chamada. E aqui vai para os jovens em especial. Pega essa, se não marcar nada do que eu vou pregar, marca só isso, eu já vou embora no lucro. Qual é a palavra, pastor? Quando Deus quer usar, não olha para a idade. Quando Deus quer usar, não olha para tamanho. Quando Deus quer usar, não olha para cor. Quando Deus quer usar, não olha para classe social. Para Deus não importa. Não, pastor, fundamenta, lá vai. Joás com 7 anos é rei de Judá. Josias com 8 anos é rei de Judá. Timóteo com 17 anos é pastor de Éfeso. Tito com 19 anos é pastor de Creta. Davi com 17 anos arranca a cabeça de gigante. José com 17 anos tem sonho profético. Vou ficar falando até você dar glória aqui. Glória não é sobre a idade, é sobre a escola. O problema é que muitas pessoas até têm uma chamada dentro da sua alteridade, não se submete a uma escola. Mas Jesus não. Jesus com 12 anos tem escola. Vou te provar. Por quê? Porque quem ouve ele falar com 12 anos, parece que eu posso ver. E o texto diz que ficavam admirados. Parece que eu estou vendo se na época existisse um celular, alguém ia bater um fio para o doutor Gamaliel. Iria dizer: doutor, tem um menino aqui que é um fenômeno. Por quê? Porque tudo que a gente fala o menino sabe, mas tudo que o menino fala a gente não sabe. Quantos anos tem? 12. Vai estourar, vai explodir. Não tem YouTube que vai suportar o tanto de visualizações. Instagram, vai ter muitos seguidores. E se fosse hoje, 2025, já quer agenda? Já marca para 2030. Por quê? Não tem agenda para quem quer. Só tem um detalhe. E aí eu sei que o Glória vai sumir. Nem precisa ser profeta para revelar. Lá vai. Deus esconde o menino. Deus pega o menino e esconde ele. E aí parece que eu estou vendo, dos 12 aos 30, Jesus está fora dos holofotes. E aí? E aí que as conversas do corredor de igreja é: cadê o menino? Prega muito, tem chamada, conhece muito, fala muito, tem o dom de Deus na vida, cadê ele? Está escondido. Por quê? Porque é escola. Não tem como ter um ministério de excelência se não tiver escola. O problema é que as pessoas não querem se submeter a um pastoreado. Mas Jesus com 12 anos está fora dos holofotes. Por quê? Porque Jesus, sendo filho de Deus, também passou pela fase do anonimato. E o problema da minha geração, pastor, é que a gente quer queimar fila, quer queimar etapa, quer furar fila, quer acelerar as coisas. Em um mundo midiático ainda, meu Deus do céu, as pessoas estão apelando, está descendo o nível, está fazendo de tudo para ter uma exposição. Só tem um detalhe: qual, pastor? Se Deus esconder, ninguém acha. Só que se Deus falar, vou apresentar, eu não gosto de fazer isso. Você já percebeu que eu sou pregador da Bíblia, mas catuca quem está do lado e diga assim: ó, tenha calma. Não, você não falou, você me enganou, você só mexeu a boca. Fala mais forte para ele, diga: tenha calma. O problema é que você está querendo acelerar as coisas. Tenha calma. Dos 12 aos 30, cadê Jesus, pastor? Sumiu. Por quê? Eu poderia olhar para o texto dentro do Evangelho e destacar pelo menos 15 versículos que mostra, que dá nota, que faz a gente entender
que neste período da vida de Jesus, ele viveu em Nazaré os cuidados da sua família. Ele nasce em Belém, é criado em Nazaré e vai exercer o chamado dele em Cafarnaum. Mas qual é a palavra, pastor? Sim, segura. E o texto abre dizendo que Jesus era submisso aos seus pais. Dos 12 aos 30, cadê Jesus, pastor? A expressão corriqueira, o nazareno, o carpinteiro, filho de José, o filho da Maria. Mateus 15, 33, Marcos 6, 3, a expressão não é as irmãs dele, não é o filho da Maria, está mostrando a humanidade de Jesus. Deixa eu desconstruir uma teologia equivocada, biblicamente, teologicamente, doutrinariamente. Por quê? Porque alguém pensa que Jesus era um avatar. Não, senhor. Sociologicamente, Jesus vivia como qualquer uma outra pessoa da sua época, sim. Mas o que difere ele dos demais, pastor? A sua missão. Por isso, ele não falava como os outros. Ele não se comportava como os outros. Oi, boa noite. Já chegaram ou já foi todo mundo embora? Por quê, pastor? Porque o que faz a diferença é isso. Você tem chamada. Você foi escolhido. É por isso que você não pode falar como eles falam. É por isso que você não pode se vestir como eles se vestem. É por isso que você não pode pensar como eles pensam. Só tem uma coisa, eu vou liberar. E se não der glória agora, tá ruim, hein? Lá vai. Por quê? Porque eles também nunca vão poder ter o que Deus vai te dar nessa festa aqui. Oh, meu Deus do céu. O púlpito pentecostal é um lugar de muitas emoções. E se a gente não tiver um equilíbrio emocional aqui, a gente já sai no manto, viu? Porque eu estou sentindo a glória de Deus dentro dessa casa. Eu estou sentindo que eu estou pregando para quem tem chamada, para quem foi escolhido. Estou pregando para a gente que está na aljava de Jeová. E Deus já vai te levantar para transportar avivamento para o estado de Minas Gerais e para todo o Brasil. Quem acredita nisso aqui, levante a tua mão e dá glória para Deus. Mas a gente só precisa desconstruir algumas coisas. Por quê? Porque Jesus está neste período. E o texto diz, o carpinteiro. Por quê? Porque ele aprende a profissão do pai. Tem até uma frase judaica que diz que o pai que não ensina o seu filho a ganhar o seu próprio pão, ensina ele a roubar o pão do outro. O menino aprendeu a trabalhar. Meu Deus. Vai dar problema o que eu vou falar aqui, mas eu tenho que falar. Por quê, pastor? Porque Jesus trabalha. Tem chamada, mas trabalha. O tempo não chegou. E Jesus está ocupado. Por quê? Porque tem gente que diz que tem chamada, mas acorda 1h da tarde. Come 10 pão com manteiga. Toma todinho até fazer o bigode. E ainda canta, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Ei, boa noite. É ceia. Não, enquanto o tempo não chega, vai estudar. Faz o básico de teologia, faz o médio, se forma. Vai conhecer de Bíblia, vai estudar, vai se profissionalizar. Se o tempo chegar, não precisa fazer nada. Por quê? É Bíblia. Quem apresenta é o Pai, quem fala é o Pai, quem dá o testemunho é o Pai. Oh, meu Deus do céu, eu senti Deus aqui agora. Urabacancho preeminência camanarrácia. Oh, meu Deus, eu estou tentando manter a etiqueta aqui, viu, gente? Mas eu estou sentindo que a glória de Deus está dentro da Assembleia de Deus em Uberlândia. Quebra o protocolo, por favor, por uma boa causa, sem extrapolar. Sem extrapolar. Mas diga para alguém que está do teu lado assim, ó, Painho vai falar de tu já já. Diga para ele, Painho vai falar de tu. Papai vai dar testemunho de você. O Deus que você serve ainda tira sono de homem. O Deus que você serve ainda fala com o homem. O Deus que você serve ainda entra dentro de gabinete, entra dentro de escritório. O Deus que você serve entra dentro de computador, mexe no relógio dos homens. Deus está falando na minha boca, é para quem tem glória na boca, ela vai. Eu comecei a boa obra, eu sou fiel para completar. Huracanasseminácia. Levante a mão quem acredita no que eu estou pregando aqui.
E olha, eu já estou apaixonado por esse ambiente saudável espiritualmente, sem o barulho dos instrumentos, só com a exposição bíblica e o glória a Deus da igreja e a ação do Espírito Santo. Se tem pentecostal ainda aqui nessa casa, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Então levante a tua mão e por 30 segundos enche essa casa de glória a Deus. Agora deixa eu ouvir. Sobe, sobe, sobe. Sobe o nível do glória a Deus aqui agora. Sobe. Sobe, porque neste período de anonimato Deus está trabalhando, Deus está te moldando. Deus está usando o tempo para te moldar e te preparar para o avivamento que Ele está para mandar. E eu já encerro minha participação já, porque eu não faltei na lição da ética, mas eu preciso que vocês entendam. O que, pastor? Com 30 anos ele aparece de novo. Aonde, pastor? Na beira do Jordão. E eu não sei se vai sair glória a Deus aqui, mas eu tenho que mandar. Por quê, pastor? Porque com 30 anos ele aparece num culto. Com 30 anos ele aparece no culto. Pastor, ele vai em um culto e não vai para pregar. Oi. Porque tem gente que só vai para o culto se pregar. Tem gente que vai para o culto só se tiver uma oportunidade. E se não falar o nome dele, às vezes ele até desvia da igreja. Fica bicudinho e já quer mudar de igreja. Não, a geração do avivamento não pode ser mimi, dodói. Jesus com 30 anos aparece num culto. 18 anos de anonimato, 30 anos ele completa, vai num culto e não vai nem na sede lá em Jerusalém. Ele vai numa congregação lá no deserto. E o pregador que está pregando lá, Charles Haddon Spurgeon, diz que 3 coisas estranhas acompanhavam a vida desse pregador. Primeiro, o lugar que ele pregava, deserto. Segundo, as suas vestes. Ele estava vestido com uma roupa, pelo de camelo e um cinto de couro. Terceiro, a sua comida. Porque ele comia gafanhoto e mel silvestre. Só tem um detalhe, qual? Ele tinha uma mensagem. Porque Mateus 3:2 diz que ele tinha uma mensagem e ele não chamou ninguém de lindinho. Ele não chamou ninguém de lindinha. Qual foi a mensagem, pastor? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso é metanoia, isso é mudança de mente, isso é arrependimento. Pega essa, por quê, pastor? Porque ele tem uma mensagem. E aí, no 5 tem uma multidão ouvindo ele. Mateus 3:5. A Bíblia diz que o povo saía de Jerusalém, da Judéia e das regiões adjacentes para ouvi-lo pregar. Por quê? Porque ele tem uma mensagem. O problema é que a gente quer uma multidão, mas não tem mensagem. Primeiro tem que ter uma mensagem e depois Deus manda a multidão. 3:6, o povo se arrepende. Porque a mensagem bíblica, expositiva, ortodoxa, doutrinária, ela produz avivamento. No mundo de pluralismo que estamos vivendo, cuidado, uma das características do anticristo é confundir a fé, é fazer parecer que é evangelho e não é. E eu lhes afirmo com propriedade, o evangelho de Jesus não é colorido. O evangelho de Jesus tem cor de sangue. Estão mudando a mensagem, estão mudando o sermão, estão mudando o discurso. Mas não tem como viver avivamento sem essa mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No 3:7,
Chegou uma turma lá, os fariseus e os saduceus, inclusive eram inimigos, mas fecharam uma aliança só para ver se era tudo isso que estavam falando de João e do culto que ele fazia lá para Deus. Chegaram lá só para ver. João cabra macho, irmão. Porque Mateus 3:2 ele pregou: arrependei-vos. 3:7, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? 3:8, produzam frutos, pois dignos de arrependimento. Qual é a diferença, pastor? Mateus 3:2 e Mateus 3:7 e 8, a mesma mensagem. O que mudou? O público. Mas João não é como alguns que, dependendo de quem está no altar, ele muda a mensagem. Fleta com o sistema, fleta com o pecado. Mas João tem uma mensagem, e ele intensifica a mensagem: raça de víboras. Porque João está se utilizando de um contexto cultural. O lugar é deserto, calor. O que mais tinha atrás das montanhas eram víboras. Quando o calor se intensificava, as víboras que estavam escondidas se manifestavam. Por quê, pastor? Porque quando o calor se intensificava, as víboras se revelavam. Porque víbora não suporta ficar aonde tem o calor do Espírito Santo. É João dizendo: moço, já entendi, a mensagem ficou tão quente que até as víboras apareceram. Querida noiva do Cordeiro em Uberlândia, receba essa palavra. Se nós queremos que as víboras se manifestem e saia fora, está na hora de fazer o que John Wesley falou: coloca fogo no teu sermão, ou coloca o teu sermão no fogo. Se tiver fogo no louvor, se tiver fogo na mensagem, se tiver fogo no culto, se tiver o calor do Espírito Santo, não tem víbora que vai suportar a presença do Todo-Poderoso. E eu descobri, lendo Atos 28, que pentecostal que se preza faz fogueira até na chuva. Vai ler o texto: está chovendo, está frio, mas a chama está acesa. E o texto diz: tinha uma víbora escondida na moita. Ah, é? Vai ter que sair, Satanás. Pega as trouxas. Oh glória, estou ouvindo o barulho de glória a Deus da noiva de Jesus. Glória, glória. Estão querendo apagar essa chama, mas nós somos pentecostais. Pentecostais, a chama foi acesa através de 2 missionários. Começou pelo norte, se espalhou pelo Brasil inteiro. Sai fora, Satanás. Minas é de Jesus, o Brasil é de Jesus. Quem está sentindo a chama aqui? Posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui nesta noite? Posso fazer? Então levante as tuas mãos para os céus, quem acredita que Deus está falando na minha boca aqui. Feche os teus olhos. Eu preciso de 100 valentes que glorifiquem a Deus aqui agora. Porque é guerra, é guerra, é guerra. E eu não vou me escandalizar se Jesus começar a batizar com o Espírito Santo. Querido pastor presidente, pastor Álvaro, tem um avivamento batendo nas portas de Uberlândia. Eita glória! Eu estou sentindo da parte de Deus, e não é fruto de emocionalismo. Estou vendo como se fosse Deus dando ordem aos ventos: libere, libere. Uma unção de avivamento está chegando aqui. Receba poder agora. Aleluia.
Aleluia. Quantos estão sentindo a presença dele? Quantos estão sentindo? Quantos estão sentindo? Micael já pode preparar aqui, meu filho, porque quando o machado tá bom não precisa bater muito. Eu já entrego o microfone agora, mas pega na mão de quem está do teu lado. Se você sentir a vontade, não se sinta desconfortável, por favor. Até porque eu acredito no pentecostalismo clássico. Não precisa de forçação de barra nenhuma. Pregar ainda é abrir a Bíblia, ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto, e quem manda é o Espírito Santo. Mas pega na mão de quem está do teu lado e diga: vai dar glória, vai ser cheio, ou veio assistir? Se veio assistir, fica de boca fechada. Mas se veio para adorar, se veio para receber, entrega. Isso daqui não é programa de Raul Gil para ver quem tem mais talento. Isso daqui não é programa de The Voice Brasil para ver quem prega melhor, canta melhor. Não, Senhor, aqui tudo é dele, por ele, para ele. Quem pode abrir a boca para adorar, seja cheio agora. Micael, nessa pouca empreitada de ministério, filho, andando pelos rincões da nação brasileira, e já são mais de 20 países desse mundo falando da palavra de Deus, eu estou sonhando dioturnamente com um avivamento. E quando é que viveremos o avivamento, pastor? É a célebre pergunta de Leonardo Ravenhill: por que tarda o avivamento? Por que tarda o avivamento? Aqui não, e eu não estou fazendo média aqui não. Eu estou falando com verdade, porque eu sinto a saúde espiritual dessa igreja. Mas tem muitos lugares por aí que já estão trocando os valores. E eu preciso mandar uma mensagem para a igreja brasileira. Que a igreja do Brasil precisa não é de coaches transvestidos de gospel em cima do púlpito. A profissão é boa, mas no mundo corporativo, púlpito não. Púlpito é lugar de abrir Bíblia, pregar a mensagem que os nossos pais pregaram e que incendiou esse país de uma ponta a outra. Oh, querido, evangelho é simplificar o profundo, aprofundar o simples. O Jesus salva, o Jesus cura, o Jesus batiza com o Espírito Santo, o Jesus breve vai voltar, ainda funciona. Pega! Quem crê que é tempo de avivamento, dá um glória a Deus aqui. E eu termino agora de verdade. Por quê, pastor? Porque ele está no Jordão. Ele desce as águas do batismo. Só que olha o que é interessante, pastor. Em Mateus 3 ele está no Jordão, mas em Mateus 4:17 ele vai iniciar o seu ministério. Só que antes de iniciar o seu ministério ele vai no Jordão, porque Jordão significa o que desce. Então significa dizer que não tem como pregar sem antes descer. Avivamento não combina com quem não desce. Avivamento não combina com quem é soberbo, com quem é altivo, com quem é egocêntrico. Está chegando o tempo que Deus vai colocar um ponto final nessa síndrome de estrelismo, de artista gospel. Porque tarda o avivamento, porque tarda o avivamento. É que tem mais gente hoje querendo se aparecer mais do que Jesus. Bate no peito, toca a trombeta, glória a mim, louvado seja eu, exaltado seja o meu nome. Deus está cansado dessas coisas. Deus está irado com essas coisas. A fatura vai chegar. A fatura vai chegar. Não confunda altar
palco. Palco é uma coisa, altar é outra. Palco é homem, altar é Cristo. Palco é glória a mim, altar é glória a Jesus. Oh, meu Deus do céu, não sei se eu posso pedir para a igreja se colocar de pé. Tem coragem? Tem coragem? Tem coragem na galeria, na nave da igreja? Tem coragem? Sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória. Você crê, filho? Crê que a nossa geração é escolhida por Deus? Crê? Eu ando esse Brasil inteiro. Rubens, Humberto, eu ando esse Brasil inteiro e quase todos os dias nós estamos em algum congresso dessa nação, pregando a palavra de Deus. E eu já ouvi alguém dizer que essa geração vai decepcionar. Não vamos. Vamos descer, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler Bíblia, vamos saquear o inferno, vamos povoar o céu. Deus está nos convocando hoje à noite para transportarmos esse avivamento por onde passarmos. Debaixo de uma palavra profética, nós sairemos desse culto aqui hoje para fazer o que aconteceu com Ezequiel no capítulo 10, versículo 2. Encheu as mãos de brasas e espalhou sobre toda a cidade. Não vai ter beco, não vai ter valado, não vai ter periferia, não vai ter lugar da alta, do baixo, que esse poder de Deus não vai impactar. Quem crê que Deus está confirmando chamadas aqui agora, levante as duas mãos para cima em nome de Jesus. Feche os teus olhos e diga: Deus, diga: Deus. Está baixo para a multidão que está aqui, grita: diga: Deus. Em nome de Jesus, eu estou no Jordão. Manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, manda o teu poder. Diga a Deus: enquanto eu te glorifico, me enche. Pega a tua mão, coloca no ombro de alguém que está do teu lado agora. Com uma frieza, pega. O poder de Deus também pega. Deixa ele sentir o que você está sentindo agora. Recebe.